Então, seguindo, né? Vamos fazer agora a nossa validação. Vou dar uma vantagem aqui. Opa, tivemos um erro, tá? Só validando esse erro aqui, galera. O erro, o que acontece aqui também, tá? Vou mostrar, vou validar aqui para vocês o que foi o erro, mas a gente vai explorar mais coisas disso, porque aqui tem tanto uma apresentação sobre criação de API como um fluxo de desenvolvimento. Então aqui é o seguinte, ó. Esses dois caras aqui, ele tá falando, cara, esses caras são iguais. Eu não sei como chegar no seu método. Eu não sei como, quando eu chamo aqui e quando eu chamo aqui. De a olho nu, alguém pode falar, mas pô, mas esse método recebe 2 itens, esse cara recebe, perdão, esse método recebe 2 parâmetros, enquanto esse cara não. Bom, legal, de fato. Isso aqui é C#, então o C# ele está correto, né? Os métodos aqui, ele tem diferente assinatura. Porém, quando isso se torna uma que a gente chama de action, né, que é um jargão, é um contexto do verbo HTTP, eu preciso ser mais claro para ele. Então o que eu vou fazer aqui para dizer que essa informação é uma informação que é diferente, ou seja, esse método recebe 2 parâmetros e esse cara aqui recebe apenas um parâmetro. Eu vou pôr aqui dizendo o seguinte, ó, esse parâmetro aqui é um parâmetro que compõe a minha rota ou que compõe a chamada desse método, ok? Então vamos executar. Beleza? Então a gente está aqui, ó. Então a gente tem agora o nosso post com o ID. Então vamos aqui, vamos fazer. Vamos adicionar um cara, tá? Então eu vou adicionar uma informação aqui simplesmente vazia. Se a gente chamar essa informação, ela volta vazia, né? Tá vendo aqui o ID 1. Aqui agora eu vou mandar esse dado, então tá vendo que eu vou passar o dado 1 aqui, informação 1 também. Galera, entraria na mesma coisa, só para não ficar repetitivo. O ideal aqui seria eu criar uma nova requisição com as informações somente, ou seja, eu criaria um update request, né, e deixaria somente os campos, já que o ID eu passo na rota, ok? Mas vamos deixar isso para aprofundar mais somente, e aí a oportunidade de falar de rotas e tal. Então vou colocar aqui prato 1, descrição 1, o preço vai ser 10, e aí que vão agora, já que a gente está com a nossa string aqui, vamos colocar um, sei lá, vamos deixar assim mesmo, vai. E depois a gente vai tratar isso aqui. Então vou dar um executar. Beleza, a gente tem um 200 aqui. Se a gente olhar, a nossa última chamada estava tudo string, tá? Então se a gente fizer uma chamada aqui de novo, a gente vê, opa, cadê aqui? Fazer uma chamada de novo e a gente vê que não foi. Então vamos fazer uma validação. Vamos vir aqui, cadê? No nosso cardápio. Vamos vir aqui na nossa camada de serviço. Interessante, não foi proposital esse erro, mas é uma oportunidade de fazer troubleshoot aqui. Então olha só. Onde pode estar o problema aqui? Ou porque eu não atualizei o dado, né? Então, de repente, eu não atualizei esse meu dado aqui e esse dado não foi atualizado lá, ou eu não consegui encontrar essa informação para ser atualizada e a gente vai fazer um troubleshoot. Então, o que é legal? A gente começa fazendo uma validação se a gente recebeu o dado até a gente chegar onde o dado deveria ser tratado propriamente dito. Então, eu vou vir, cadê? Vamos chamar a nossa aplicação aqui. Então, vou vir aqui, ó. Então, a gente já recebeu o ID, tá? Aqui também a gente recebeu, aparentemente a gente recebeu a nossa informação. Vou dar um F10, tá? Então, ele achou a nossa informação, legal, então ele retornou, que era o que a gente esperava. Vamos dar um F11 aqui para a gente entrar, F10. Então, a gente recebeu a informação. Eu vou transformar essa minha informação aqui, tá? E eu já deu para ser bem claro aqui qual foi o erro, ó. F10, eu vou fazer para ver, F10, F10, F10 e F10. Claro, o que eu percebo, o que a gente pode perceber aqui, já deu para ver pela dinâmica que eu construí, tá? E aí eu vou voltar essa parte, acabei misturando o assunto, já vou explicar para vocês. Ó, aqui é o óbvio, né? Eu passei um objeto, mudei ele, mas não mudei esse objeto dentro do contexto da minha lista. Então não faz sentido, né? Ou seja, como é que eu vou atualizar algo dentro da minha lista se algo não está referenciando aqui? Se a gente for falar por referência de memória, são 2 objetos totalmente distintos. Então, para arrumar esse ponto aqui, que num caso de banco de dados eu não teria esse problema, porque no caso eu utilizaria um Entity Framework que já faria essa parte, a gente vai aplicar a nossa lógica, a gente vai criar a nossa própria condição aqui. Então, o que eu vou fazer? Para voltar um pouquinho ali o que a gente tinha, eu vou colocar aqui um exist, né? Vou colocar aqui menu item old, tá? Vou pegar e vou fazer a nossa pesquisa. Então, mesmo que a gente já fez lá
eu vou fazer essa pesquisa, porque agora eu estou fazendo a pesquisa dentro da minha lista, tá? Mais uma vez, eu só estou fazendo isso daqui por conta da nossa condição aqui, beleza? Menu, opa, e ponto .id, da nossa condição aqui. Qual que é a nossa condição? A gente implementou, não é nem um banco de dados, um lugar de persistência, vamos chamar assim. A gente implementou nosso local de persistência, então a gente tem que respeitar. Então, como eu estou pegando aquela referência, eu vou fazer isso daqui, ó. Então, eu vou trocar a informação lá dentro da minha lista, ok? Então, por conta da forma que a gente está atuando aqui, foi necessário a gente fazer isso daí. Então, vamos dar um avançar aqui, ou perdão, um executar. Então, mais uma vez, só corrigindo, só exemplificando, ou melhor, clareando, tá? Não funcionou porque eu estava trabalhando com objetos diferentes. Por que essa condição? Porque a gente implementou uma lista nossa em memória e eu precisava manipular aquela lista e não manipular simplesmente o objeto. Então, a gente vai vir aqui em adicionar, vai vir aqui nem pesquisar, né? Vamos vir aqui em adicionar o nosso dado. Então, a gente vai adicionar um dado vazio mesmo. Vai vir aqui, a gente tem a nossa informação agora, então, aqui. E aí a gente vai lá no nosso atualizar. Vamos vir aqui. Vou colocar aqui também, porque eu estou usando ela lá dentro, tá? Então, vou colocar aqui prato 1. Desk do prato 1. E a gente vai mudar aqui a nossa informação de preço, beleza? Mandamos. Então, aparentemente, a gente está com breakpoint lá, tá? Eu vou soltar já o breakpoint aqui, para a gente ver o resultado final. Então, a gente teve aqui de novo 200. Não, e aí, legal, tá? Não foi proposital mesmo. Eu acabei mudando aqui, construindo. Mas foi interessante que a gente já vê, não só breakpoint, né? A gente já vê troubleshoot, ou seja, porra, como é que eu valido aqui agora? Vamos lá, vamos por camadas. Ah, a camada de serviço estava certinha. Opa, era na camada de repositório. Então, a gente vai voltar aqui no nosso menu. E a gente vai executar. E a gente vê que a nossa informação foi atualizada. Beleza? Pessoal, tem o que a gente vai andar com essa aplicação para que isso aqui não fique muito longo, tá? Então, a gente finalizou, os avanços que a gente vai dar nela vai ser na parte de incluir imagem, mas aí já trazendo já a parte de front-end. E a gente, enfim, vai ter alguns vídeos aqui onde a gente vai trazer, eu vou trazer também a questão do Service Collection. Então, eu vou explorando um pouco mais do .NET também. Vocês vão me dando esse norte, né, esse guia do que é interessante. E aí, aqui para concluir o que a gente falou e só revisitar o nosso código aqui para finalizar, qual foi o nosso propósito? Criar uma API de cardápio online. Óbvio que ela ainda está bem imatura, né, para uma aplicação de cardápio, mas a gente vai avançar essa aplicação e dar um norte sobre desenvolvimento. Então a gente, né, antes de colocar a mão na massa, a gente saiu pensando minimamente sobre a nossa aplicação. O que a gente pensou aqui? Falou, opa, vamos separar as responsabilidades. Então cada camada trouxe para a gente uma oportunidade de a gente desenvolver ali dentro daquela camada e consequentemente minimizar o escopo de pensamento, o escopo de coisas que eu precisava fazer. Então foi o primeiro ponto. A construção foi levando a gente. Então a gente simplesmente colocou uma string na tela, depois a gente mudou para um menu, para um objeto. Esse objeto a gente começou a se incomodar, falou, pô, tô passando informações demais, e isso é o que vai acontecendo no meu dia a dia. No meu dia a dia eu vou vendo sempre assim, ó, se eu não preciso de uma informação numa determinada camada, ela não deveria existir ali. E é onde a gente começa aplicando os filtros, beleza? E com isso a gente construiu uma API, trouxe ainda numa camada muito superficial, tá? O conhecimento sobre o .NET. E aqui depois a gente, como falei, né, já deixando o gancho aqui para as próximas, a gente vai colocar a interface para trabalhar com polimorfismo. É realmente para a gente não prolongar esse vídeo, a gente fecha o ciclo aqui, que é a construção de uma API, e depois a gente vai continuar melhorando essa API e trazendo novos conceitos, e automaticamente refatorando e deixando ela muito mais parruda, beleza? Galera, agradeço aí, valeu, obrigado aí pra todo mundo, ok? E fica aí, até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.